De olho na liderança da Série B e principalmente criar uma gordurinha dentro do G4 da competição, Goiás encara a equipe do Londrina lá no interior do Paraná. No vídeo de hoje irei trazer aqui informações a respeito da escalação do time esmeraldino, também as informações do Londrina, como que vem cada uma das equipes para esse duelo decisivo pela 31ª rodada, além do confronto do histórico geral, né? Entre encontro das duas equipes e também falar um pouco da tabela de classificação que já começa favorável para o time esmeraldino. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e já agradecer a todos vocês por ter chegado a essa marca de 1000 inscritos aqui também no canal do YouTube do Goiás News. Agradeço a todos vocês aí pela colaboração e é só o começo desse grande trabalho, esse grande projeto do Goiás News, tá bom? Já estou organizando também para a gente realizar aquele sorteio lá na página do Goiás, no Instagram do Goiás News, assim como foi prometido, assim que batemos essa meta dos 1000 inscritos já realizados, beleza? Irei começar o vídeo de hoje falando a respeito dessa rodada da Série B, a 31ª rodada da segundona de 2021, que com apenas um jogo, já nessa segunda-feira, o Goiás já garantiu mais uma rodada dentro do G4 da competição, com apenas uma das 10 partidas dessa rodada e mesmo sem entrar em campo. Isso porque o CRB empatou ontem com o Vila Nova 0-0 aqui no Oba, né, aqui mesmo em Goiânia. O CRB chegou a 50 pontos, ficou na 5ª colocação e o máximo, né, que o Vasco pode fazer, que é o 6º colocado, é 49 pontos caso vença o seu jogo dessa rodada. Como o Goiás já está em terceiro, inicia a rodada na 3ª colocação, tem 51 pontos, já começa a mirar aí mais a liderança da competição. Isso porque o líder é o Coritiba, tem 54 pontos. Em questão de vitórias, né, o Coritiba tem 15 e o Goiás 14, mas o saldo de gols do Verdão é ainda melhor. Então, caso vença, né, o Londrina ainda nessa noite, o Goiás poderá ser o líder da competição, pelo menos por alguns minutos. Isso porque ainda nessa terça-feira mesmo, o Coritiba recebe a equipe do Sampaio Corrêa lá na capital paranaense às 9h30 da noite. Então, caso empate ou até mesmo vença, irá retornar, né, à liderança. Vamos torcer para o Goiás primeiro fazer a sua parte, depois a gente secar os outros adversários. Por falar em candidatos diretos ao acesso, o Botafogo também, segundo colocado, próximo adversário inclusive do Goiás, tem apenas um ponto hoje em relação ao time esmeraldino, encara o Brusque lá no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, ainda amanhã, na quarta-feira, às 8h30 da noite. Então, mais um jogo aí para o Goiás ficar atento e tentar secar. Os outros adversários, um pouquinho mais distantes, o Vasco, né, 6º colocado, 46 pontos, acaba visitando o time do Náutico, um duelo aí muito complicado também, lá nos aflitos, o Náutico que está na 9ª colocação. O Guarani recebe o Confiança e também a equipe do CSA, 8º colocado, recebe a equipe do Operário no Rei Pelé. O Goiás tem tudo aí para abrir 4 pontos em relação ao primeiro time fora do G4, o que já é muito interessante, porque 4 pontos, faltando aí, depois dessa rodada, né, teremos mais 7 jogos. Para tirar esses 4 pontos, precisaríamos aí de 2 rodadas. Então já é algo bem mais interessante. O Goiás já começa a trabalhar com uma gordurinha. Por isso mesmo é muito importante buscar os 3 pontos, principalmente voltar até essa sequência de pontuação dentro da Série B. Isso porque o Goiás ficou aí 10 jogos sem perder. Foi uma marca realmente muito importante para a gente chegar nessa reta final ainda lá em cima, mas ver essas 3 derrotas seguidas para o Avaí, para o Vila Nova e também para o Vasco, isso daí destabilizou muito o Goiás dentro da tabela. Depois disso conseguiu se recuperar contra o Vitória, venceu aí por 3-0, depois perdeu para o Náutico por 3-2 e agora volta, né, a vencer a equipe do CSA por 3-1 dentro da Serrinha. Então o Goiás precisa embalar uma sequência, se não de vitórias, né, é o ideal, mas pelo menos pontuar 2, 3, 4 rodadas consecutivas, já começando agora, né, a vitória contra o CSA, a gente buscar no mínimo um ponto lá contra o Londrina. Não seria o resultado ideal, mas assim, já é melhor do que essa coisa de perder uma, ganhar outra. Isso não dá sequência, né, para o projeto dentro da Série B, criar aquela gordurinha dentro do G4. Para isso, né, o técnico Marcelo Cabo conta com incrivelmente todos os seus jogadores disponíveis para essa partida contra o Londrina. Isso mesmo, todos, não tem nenhum jogador suspenso, nenhum pendurado, nada do tipo. Todos os atletas contratados para o Goiás nessa temporada estão à disposição aí do técnico esmeraldino. Inclusive o volante Rezende,
que estava aí se recuperando, né, de uma pequena contusão, já volta a ficar no banco de reservas nessa partida contra o Londrina lá no Estádio do Café. Então, no mais, né, time titular do Goiás para esse jogo de hoje é a mesma escalação da partida contra o CSA. Tadeu no gol, lateral direita com Apodi, os dois zagueiros Reinaldo e David Duarte, lateral esquerdo o Hugo. No meio de campo, Felipe Bastos como primeiro volante, o Dieguinho também um pouco mais recuado pelo lado direito. Na frente, o Elvis, camisa 10, e o Luan Dias fazendo mais aquela função como meia direita, caindo também pelo lado esquerdo do campo. No ataque, o Aleph Manga e o centroavante Nicolas. Um time muito interessante do Goiás, acabou dando muito certo, tanto com o Luan Dias, que jogou muito bem nas vitórias contra o Vitória e também o CSA, além, né, do Dieguinho atuando aí como primeiro volante, dá uma... o time sai muito mais rápido lá de trás, não são jogadores lentos, né, muito habilidosos, tem capacidade também com a bola no pé, então o Felipe Bastos também ajudando nessa contenção. A gente espera que o Apodi volte a atuar bem nessa partida contra o Londrina. No último jogo lá contra o CSA ele acabou que não rendeu tão bem. Se o Goiás contar com essa arma aí que é o Apodi nesse lado direito do campo, tem tudo para ter bons frutos nessa partida de hoje. Em relação aos jogadores pendurados, o próprio Apodi, o Dieguinho e também o Elvis. Eu diria assim que o Apodi e muito menos o Elvis, eles não podem nem sonhar em tomar amarelo hoje, porque o próximo jogo do Goiás na outra terça-feira é contra o Botafogo, vice-líder, é um jogo assim muito complicado. O Goiás não pode perder esses dois jogadores de forma alguma. O Dieguinho, caso venha a tomar amarelo, obviamente é uma perca, mas a gente tem o Caio Vinícius, tem o Rezende, acho que consegue contornar bem essa perca. Mas o Apodi, principalmente o Elvis, você tá doido, pode nem sonhar em tomar amarelo, né, nessa noite. Torcer para todos eles jogarem bem e com calma, né, responsabilidade nesse duelo. Eu quero saber sua opinião a respeito, né, dessa escalação do Marcelo Cabo, que se você colocaria, por exemplo, o Rezende de volta no meio de campo desse time, tiraria, por exemplo, o Felipe Bastos, manteria o Luan Dias, que vem marcando gols aí nos últimos jogos, lembrando que dois jogadores que eram titulares poucas rodadas atrás, Caio Vinícius e o Rezende, permanecem no banco de reservas. Pelo lado do Londrina, time que ocupa a primeira colocação dentro, né, do Z4 da Série B, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 31 pontos, 3 a menos que a Ponte Preta, primeiro time fora do Z4. O técnico Márcio Fernandes irá promover aí pelo menos 2 alterações para esse duelo difícil contra o Goiás dentro do Estádio do Café. Primeira delas por conta de suspensão, o volante Jean Henrique fica de fora do time, e a outra é o zagueiro Simon, que volta à equipe titular após aí cumprir suspensão, fará a zaga juntamente com o Marcondes. No mais, a provável escalação do Londrina é o mesmo time que enfrentou o Operário fora de casa, um confronto aí, um clássico, né, lá do interior do Paraná, nas equipes de Londrina e Ponta Grossa, acabou ficando 0 a 0 lá no estádio do Operário. Então o Londrina irá a campo para esse jogo contra o Goiás com o César no gol, lateral direita com o Matheus Bianchi, os dois zagueiros, o Marcondes e o Simon. Na lateral esquerda, o Eltinho. 3 meias, o primeiro deles o João Paulo, o outro o Johnny Lucas ou o Tarek, na frente o Marcelo Freitas. 3 atacantes também, o Marcelinho, o Roberto e também o Zeca. É assim, um time que, como eu já falei no primeiro turno, o Londrina nas últimas campanhas da Série B tinha um time até mais forte, brigava lá em cima. Esse ano a realidade foi um pouco diferente, né? Um time mais para permanecer na Série B. Mesmo assim, tem alguns jogadores muito perigosos. Eu diria que a dupla de zaga é muito alta, então assim, acho que o Goiás, para fazer gol de cabeça nesse jogo, vai ser muito difícil. Matheus Bianchi também é um bom lateral direito para a Série B. No meio de campo, o João Paulo é aquele mesmo que jogou no Juventude, no Curitiba, que até o mesmo Goiás procurou ele ainda no começo dessa Série B para contratar o jogador, acabou que não deu muito certo. Ele mesmo é titular hoje, camisa 5 do Londrina. Johnny Lucas também um bom meio de campo. E na frente o Zeca, aquele mesmo que jogou pelo Goiás lá em 2019, o Zeca Gol, né, que ficou apelidado aí pela torcida. No Londrina já deu 2 assistências na sua estreia aí contra o Sampaio Corrêa. Bom, o Goiás ficar de olho, né, para não ter lei do ex nessa partida. Mas obviamente, né, em questão de elenco é muito mais inferior do que os adversários do Goiás nas últimas rodadas, tipo o CSA, o próprio Náutico, enfim, é um adversário assim teoricamente com um time mais inferior. Só que justamente para essas equipes que o Goiás vem mais penando na Série B. Então não é um jogo fácil, o Goiás precisa sim entrar muito atento para esse duelo. Dos últimos 6 jogos,
do Londrina até aqui nessa Série B, apesar do time ocupar, né, uma situação complicada, o time acabou vencendo 3 partidas, empatou uma e apenas perdeu 2 duelos. E o Londrina nessa Série B já surpreendeu muitos times jogando aí dentro ou fora de casa. Para você ter uma ideia, né, a equipe do Londrina, por exemplo, ganhou do Náutico fora de casa. Ainda nessa Série B também bateu o Vasco lá em São Januário. Nos últimos jogos, por exemplo, dentro de casa venceu o Sampaio Corrêa e a equipe do Vitória. Então, assim, é um duelo complicado, é um time tradicional também dentro do futebol paranaense. Na última semana foi campeão estadual, no estadual lá do Paraná, que acabou enrolando bastante. O Londrina bateu aí o Cascavel fora de casa nos pênaltis e conquistou aí, né, o seu 5º título da história do Campeonato Paranaense. Vem numa fase interessante na Série B, então é bom o Goiás manter os olhos bem atentos para esse duelo. Por falar no histórico, né, da partida entre Goiás e Londrina, um confronto que aconteceu tanto pela Série A do Campeonato Brasileiro quanto também pela segunda divisão. No primeiro turno, aqui na Serrinha, as duas equipes acabaram empatando, né, por 0-0, inclusive na demissão do técnico Pintado, e era inclusive a estreia do Márcio Fernandes, atual técnico do Londrina. No geral, Goiás e Londrina já se encontraram 18 vezes, com uma pequena vantagem para o time esmeraldino, 6 vitórias do Verdão contra apenas 5 vitórias do Tubarão, além de 7 empates. Quero saber o seu palpite para esse duelo de hoje, né? Londrina e Goiás, 7 horas da noite, no Estádio do Café. Lembrando que essa partida terá transmissão do Sport TV para todo o Brasil. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!